Hebreus, capítulo 12, versos 27 a 29, por favor. Hebreus, capítulo 12, versos 27 a 29, como costumeiramente fazemos, eu peço aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta, será reproduzido aqui. Eu estou usando a versão revista e atualizada, olha lá, isso. Peço que vocês mantenham a Bíblia aberta, e aí, claro, aqui também com atenção, né, nas reproduções serão colocadas aqui, porque a ideia é nós expormos o texto da palavra do Senhor, claro, próprio Deus, através da sua palavra, falando aos nossos corações, e nós vamos usar, ao longo da pregação, alguns outros textos auxiliares, para que isso corrobore exatamente com aquilo que o texto principal, que é isso que leremos, está falando, tá bom? Hebreus capítulo 12, verso 27 a 29, diz assim: Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Preste atenção, com reverência e santo temor, porque Deus é fogo consumidor. Ok? Está escrito assim para você aí também ou não? Sim ou não? Pois bem, então curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus querido, Deus eterno, a tua palavra aqui agora mais uma vez lida, ela será exposta. E que esta palavra, Senhor, venha ao encontro do nosso coração para nos confortar, acalentar o nosso coração, tirar a angústia do nosso coração. Mas acima de tudo, Senhor, também que ela possa vir de encontro ao nosso coração. Não somente ao encontro, mas de encontro, confrontando, Pai, todo o nosso desejo pecaminoso, tudo que o nosso coração pecaminoso, Senhor, por vezes intenta e pensa. Ó Senhor, que a tua palavra seja diretriz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Porque sabemos, Pai, que a nossa dependência está inteiramente em Ti. A nossa dependência está nas Tuas mãos. A nossa dependência, Senhor, está totalmente em Ti, que criou todas as coisas e sustenta pelo poder da Tua palavra. Portanto, Senhor, mais uma vez, Pai, a Tua igreja está aqui para ouvir a Tua voz e não a minha. Que Tu possas crescer e cada vez nós que estamos aqui possamos diminuir, porque a glória devida é inteiramente a Ti. O Senhor é o Deus soberano e nós estamos aqui meramente para glorificar a Ti pelas maravilhosas bênçãos que o Senhor tem concedido e certamente continuará concedendo pela Tua graça e misericórdia sobre nós. Senhor, mais uma vez, Senhor, sê conosco, continua conosco e de fato, Senhor, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos então, ó Deus querido, compreender, entender, Pai, a Tua palavra da forma com que o Senhor quer falar e não da forma com que queremos. Porque a forma que o Senhor de fato quer falar a nós é o que vale, Senhor. A intenção daquilo que o Senhor já revelou a cada um de nós através da Tua palavra, agora será exposta. O nosso desejo é esse, a nossa oração é essa. Não no nosso nome, e muito menos no nosso mérito, mas no nome santo, precioso e bendito de Jesus, que vive e reina. Amém. Meus irmãos, então vamos tratar aqui desse texto, um texto um tanto quanto incomum. Eu digo incomum não porque nós não lemos a palavra de Deus, porque eu sei que vocês leem, mas um texto incomum porque não é tão falado, às vezes não é tão utilizado, não é? Em pregações por aí afora para tratar exatamente daquilo que vamos falar agora. Quero conversar com vocês, falar com vocês de 3 coisas que nunca serão abaladas, ok? 3 coisas que nunca serão abaladas. Esse texto que nós lemos aqui no capítulo 12 de Hebreus, ele desenvolve aqui o tema da fé e da perseverança. Se você ler o capítulo como um todo, vai falar sobre isso, concentrando-se aqui na ideia de correr, inclusive, a corrida da fé com perseverança. Evidentemente que às vezes as pessoas têm a ideia de perseverança um tanto quanto diferente do que a Bíblia diz. Até às vezes elas acham que vão perseverar por si próprio, vão caminhar pela força do braço, né, próprio, pelo intelecto próprio. Não é isso perseverança. Definição bíblica de perseverança não é isso que esse capítulo trata. O capítulo 12 aqui que nós lemos, claro que nós lemos alguns versos apenas, mas dando o contexto para que vocês entendam. Por que está sendo dito isso? Esse capítulo 12 aqui usa uma metáfora
de uma competição atlética. Se você ler em casa com mais calma, você vai notar isso, no capítulo 12, uma competição atlética, que serve para encorajar os crentes a suportar as dificuldades. Uma competição, não com o próximo, não com Deus, não consigo mesmo, mas naturalmente numa corrida, num sentido de um caminho que você vai seguir, que você vai trilhar, suportando então as dificuldades, suportando aqui as disciplinas e, acima de tudo, os desafios dessa jornada, desse caminho, desse atletismo, vamos dizer assim, espiritual. É isso que esse capítulo está dizendo. O capítulo aqui começa então encorajando os crentes a fixarem os seus olhos somente em Cristo Jesus, que é o pioneiro e também o consumador da nossa fé, Cristo Jesus. O Cristo que suportou a cruz, como estávamos falando agora lá na Igreja da Penha, na C. A vergonha, a dor, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Pelas pisaduras dele é que nós fomos sarados. De fato, o Senhor agradou moê-lo, ele foi ferido pelas nossas iniquidades. E agora, esse capítulo 12 de Hebreus está dizendo assim, ó, olhem apenas para Jesus. Fitem o olhar de vocês em Jesus. Ele é o iniciador, o pioneiro, e também é o derradeiro, o consumador da fé de cada um de vocês. Ele suportou aqui então a cruz e a vergonha como exemplo de perseverança e de fidelidade ao próprio Deus. Claro que ele é Deus, ele não era, não, ele é e sempre foi. Mas evidentemente que como lugar de servo, o verbo encarnado, como 100% homem, 100% Deus, ele como homem suportou todas essas mazelas, para que nós pudéssemos então ter o nosso olhar fito exclusivamente a ele. Nosso olhar direcionado exclusivamente a ele. Mas o autor aqui aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi, até poderíamos dar palpites especulativos, mas a Bíblia não diz quem é o autor aos Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu Hebreus, tá certo? Se foi Paulo, se foi Lucas, é nesse sentido que eu estou dizendo. Mas o autor aos Hebreus aqui exorta, então, os leitores a considerar a perseverança de Jesus, olhando, fitando para Jesus, a perseverança de Cristo Jesus, para evitar aqui então o cansaço e o desânimo que nós temos como seres humanos nas nossas próprias lutas diárias. É isso que eles estão dizendo aqui. É isso que está sendo falado aqui em Hebreus. O autor também compara aqui a disciplina de Deus como um pai amoroso que corrige no sentido de treinar, é um treinamento, de treinar os seus filhos aqui para o bem dos próprios filhos. Ele treina os filhos. Ele faz com que as coisas vão caminhando, claro, tudo para o louvor e glória dele, mas em todo esse caminhar há lições preciosas para nós. E não somente isso. Essa disciplina aqui é a evidência do cuidado, do relacionamento de Deus com os cristãos, com os filhos dele, com os crentes em Cristo Jesus. Claro, nós sabemos que Deus é um Deus transcendente, nosso pensamento às vezes nem alcança, não consegue nem entender às vezes na íntegra quem de fato é Deus. Nós entendemos naquilo que ele se revelou a nós, que é a vontade perceptiva, que é a palavra, que é a Bíblia, que está aí na sua mão, que foi reproduzido. Isto é a revelação de Deus para nós. Mas é claro que Deus é muito além do que aí está escrito. Claro, nós o veremos, nós o conheceremos face a face como ele é um dia. Essa é a promessa que aguardamos. Mas acima de tudo, Deus também não é um Deus que criou as coisas, ele deu corda no universo, virou as costas e foi embora e deixou que tudo aí ficasse à mercê do nada ou da natureza. Não. Ele é um Deus imanente, é um Deus que se relaciona conosco. Na verdade, o Espírito Santo, que é Deus, não é o Deus de terceira categoria, ele habita dentro de nós. É um Deus que se relaciona conosco. É isso aqui que esse capítulo está dizendo. De coisas aqui que talvez nós poderíamos nem imaginar, ainda o capítulo avança, enfatizando que essa disciplina, esse treinamento que Deus nos dá, produz justiça, produz paz naqueles que são todos os dias. Não é uma vez no mês, uma vez no ano, todos os dias, treinados nessa corrida, metaforicamente falando, atlética, não é? Nessa corrida a chegar e alcançar um alvo atingível. Hebreus fala isso, Paulo fala isso, Pedro fala isso, em vários textos distintos. O autor aqui encoraja, inclusive, os crentes a buscar a paz, e não somente a paz, a santidade. Vivendo, então, aqui, a santificação, evita-se, ele diz, a amargura, evita-se aqui a impiedade. E santificação, às vezes as pessoas pensam que é o parar de pecar. Todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer. O que está sendo dito é viver continuamente consagrado ao Senhor ou para as coisas de Deus. Santificação é isso.
Consagração é isso. É estar separado para as coisas do Senhor. Viver diariamente consagrado às coisas de Deus. Assim, então, nós evitamos a amargura. Nós evitamos a impiedade. E veja, o capítulo, então, ele compara as provações, e aqui é o ápice do que lemos, ele compara as provações atuais a um abalo que acabará aqui por resultar num reino inabalável. Ele está dizendo, muitas coisas são abaláveis. Muitas coisas estão aí de um lado para o outro. Mas há um reino que é inabalável. É o que ele está dizendo. Esse capítulo compara isso. Os crentes aqui, eles são aqui instados, não é? São conduzidos a serem gratos. Para quê? Para receber aqui um reino que não pode ser abalado. E acima de tudo, oferecer com isso adoração a Deus de uma forma aqui agradável e aceitável, não a nós mesmos, não da forma que a gente quer, mas agradável e aceitável a Ele. Pois bem, meus irmãos, é muito encorajador, esse é o contexto desse texto que eu estou lendo. É muito encorajador aqui, nós, cada um de nós, sabermos que nós estamos de fato num mundo de total mudança, e até não é uma mudança boa para a significação de melhora, não, para uma decadência. É muito encorajador sabermos disso, sabendo também que tem coisas que jamais serão abaladas. Jamais. Não há negociações de abalo. Não há um tremorzinho. Não há. Porém, aqui é fato também que um grande abalo, ele está de fato acontecendo hoje. Em conexão aqui com isso, nós devemos então lembrar da parábola registrada por Jesus lá em Mateus. Eles vão reproduzir aqui na tela. Capítulo 7 de Mateus, verso 24 a 27, nos lembra exatamente de alguns abalos que acontecem, que são naturais da vida, que sobrevêm sobre a nossa vida. Se você relembrar esse texto, né? Vamos dizer assim, que vamos ler agora auxiliar, ele está ali no finalzinho do Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, é o Sermão da Montanha, ou do Monte, como vocês queiram chamar, é uma mini Bíblia dentro da Bíblia. Jesus está terminando falando assim, olha, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja bem, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você percebe que abalos acontecerão na casa daquele que ouve a palavra e na casa daquele que não ouve a palavra? Abalos acontecerão. Vai vir. Está dizendo aqui, nos versos 25 e depois no 27, o mesmo texto, parece um Ctrl+C, Ctrl+V nesse sentido. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com muito ímpeto, ou seja, com muita violência, vão ocorrer abalos. Fez bem, fizeste bem. Ventilador. Com muito ímpeto. Vai vir com muita violência. Claro que vai. Não é porque somos cristãos que não teremos aqui nenhuma dificuldade, nenhuma questão que vá nos trazer alguma desconformidade no tempo presente, no dia a dia. Não, vai acontecer. A diferença é se ouvimos a palavra de Deus ou não ouvimos a palavra de Deus. E não é só ouvir, é praticar a palavra de Deus. Ouvir e praticar. Crer e observar. Não é assim? Tudo quanto o Senhor ordenar. Não é? Tudo que não estiver construído sobre a rocha, certamente cairá. Às vezes, o terreno arenoso, né? Alguém poderia imaginar, eu já disse uma vez, uma casa ali de veraneio, na praia, construída no terreno arenoso, tudo bem. Sem a profundidade adequada, sem fazer o alicerce adequado, parece até que a construção é um pouco mais sofisticada. Parece até, às vezes, que esse construtor, ele é muito melhor, porque ele construiu mais rápido, não é? Não teve trabalho, fundando, escavação. Mas quando vem o ímpeto, quando vem a violência do vento, quando vem os abalos da vida, a casa que rui é esta, que não está solidificada sobre a rocha. E a rocha aqui eu não preciso nem dizer quem é. É Cristo Jesus. Cristo Jesus é a rocha. O terreno onde de fato
nós solidificamos a nossa casa, é claro, evidentemente, no sentido desse abalo que pode vir, mas nós não ruiremos. Os fundamentos da fé aqui, eles são atacados ou não? Quem disse que não? Ser cristão hoje está complicado, não é? Tornou-se até uma moda em certo momento, falando, não, eu sou cristão também. Às vezes nominalmente falando. Mas não um cristão prático. É por isso que nós vemos aí, mundo aí afora, Brasil aí afora, vamos dizer assim, muitos redutos religiosos, muitos lugares onde as pessoas elas têm, de algum tipo, uma experiência religiosa, mas não tem transformação nenhuma ética, não tem transformação nenhuma moral, não tem transformação nenhuma no processo de santificação. Está cheio de gente por aí afora. Os fundamentos da fé aqui, eles são atacados. A Bíblia, o tempo inteiro é negada, ou não? O secularismo, ele entrou nas mais variadas igrejas e redutos religiosos. Deixa Deus de canto e eu vou fazendo o meu aqui. Quando eu precisar, eu chamo Deus, que está lá com um chapeuzinho de fast food, trago ele para dentro da minha história, e Deus, agora me abençoa rápido, hein? Eu quero o número 1. É assim. O secularismo tem entrado nas igrejas. O romanismo aqui e tantas outras seitas e heresias estão cada vez mais poderosas, entendo? Poderosas. E não somente isso, aumenta o clamor pela unidade, o discurso interreligioso de negociação da fé está acontecendo. O ecumenismo religioso, por um diálogo aqui para trilharem o politicamente correto. Não, vamos deixar, não tem problema. Vamos trazer coisas que não são elementos cristãos, do culto cristão, e nós precisamos culto a Deus, não é a nós. Diálogos interreligiosos, nesse sentido que eu estou dizendo, entenda? Que traz a ideia de distorção daquilo que a Bíblia é. Não somente isso, é de admirar aqui, portanto, que quando os valores morais, preste bem atenção, e os valores espirituais tenham sido tão abalados, haja aqui um tremendo aumento nos divórcios e nas imoralidades. Tem alguma surpresa nisso? Não. Degradação. Nós temos literaturas, filmes e várias outras questões completas de degradação. O que era na sociedade moderna ou considerada moderna décadas atrás, já nessa sociedade pós-moderna é outra coisa. Já passou. O relativismo é relativo. Eu tenho minha verdade. Não existe uma verdade absoluta. O hedonismo, o prazer acima de qualquer coisa, o bem-estar, a felicidade pessoal. Pode ser que o Jó, na Bíblia Sagrada, não sabia disso, né? Porque mesmo na dor ele glorificou o Senhor. Os abalos acontecem. O Paulo, por 3 vezes, orou ao Senhor. Tira de mim esse espinho. Na 3ª vez, o Senhor disse para ele, Paulo, a minha graça te basta. Pronto. E o que é graça? Favor imerecido. Nós não merecemos. Mas não somente isso aqui, há um outro lado nessa situação. Quando a gente olha pelo viés só do ponto ruim das coisas, claro, a nossa cabeça ferve. Evidentemente que nós vamos caminhar até de certo ponto e certo prisma, muitos aí afora, numa desesperança, incertos do futuro. Mas há o outro lado da situação. Pois há algumas coisas aqui que nunca serão abaladas. Elas não podem ser abaladas. E é sobre essas coisas, inclusive, 3 pelo menos, tem muito mais, 3 coisas que eu quero tratar com vocês, que não podem ser abaladas, independente da situação, do tempo presente. Primeira coisa, o que não pode ser abalado? O trono de Deus não pode ser abalado. O trono de Deus não pode ser abalado. Meus irmãos, quando nós nos voltamos a algumas leituras bíblicas, e nós vamos aqui caminhar com Bíblia, não é? Quando nós nos voltamos, ou voltamos o nosso olhar a algumas leituras bíblicas, e para nós a Bíblia, aliás, é a única regra de fé e prática. Nós nos cadenciamos por ela, vivemos por ela, nos dirigimos através dela. Quando nós lemos alguns textos aqui, nós elevamos os nossos corações em gratidão. Porque aconteça o que acontecer, o trono de Deus permanecerá seguro. Jamais será abalado. Por exemplo, se nós lermos Salmos 45,
verso 6, está dizendo lá. Salmo 45, verso 6. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Não é de iniquidade, é de equidade, equilíbrio. Jamais sucumbirá ao trono do Senhor. Outro texto, Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 19. Podemos também encontrar isso e vários tantos outros. Lamentações 5 e 19. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Eu vou passar, você vai passar, mas o trono de Deus permanece. Os nossos antepassados já foram, mas o trono de Deus permaneceu. Jamais será abalado o trono de Deus. Isso reconforta o nosso coração em saber quem é que está reinando a partir desse trono. Jamais sucumbiremos, porque o próprio Deus é que está conduzindo todas as coisas para o louvor do seu nome. Não somente isso, hoje nós temos o olhar acima das coisas aqui, do tempo. Nós olhamos além do tempo, não é o tempo que vai nos parar de entender que naturalmente aqui nós poderemos sofrer alguma coisa, e agora, ó céus, ó vida, não! Pelo contrário, nós olhamos para além do tempo, porque o caminho aqui é atemporal. Nós não estamos caminhando para a eternidade? Não somente isso, olhamos para além dos sentidos, para encontrar, Flávio, coisas que são permanentes. Coisas que são permanentes. A nossa oração aqui, então, deve ser a mesma do salmista. Lá no Salmo 90, verso 12. Nossa oração deve ser essa. Qual é a oração do salmista? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O trono do Senhor jamais será abalado. Mas não somente isso. A nossa convicção, a nossa certeza, deve ser também consoante ao que o salmista fala. Salmos 46, vocês conhecem de cor. Verso 1 a 7. Nós precisamos ter essa convicção. Essa aí que você vai ler agora. Qual convicção? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, abalos. Ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes estremeçam, ainda que isso aconteça, ainda que os abalos venham, o que mais? Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, os reinos se abalam, claro. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Alegra o coração ou não? Nosso Deus está acima dos céus. Até do céu que você nem conhece. A gente olha aqui, né? Atmosfera, estratosfera. Conhecemos. Nosso Deus está muito acima. Acima dos céus. Inclusive Ele é eterno. Um dos atributos incomunicáveis que só Ele é, eterno. Outro atributo incomunicável, só Ele tem. Ele é imutável, Ele não muda. Não há sombra de variação. Ainda que muitos fundamentos do tempo presente se abalem, nada pode abalar o nosso Deus. Nada pode mudar o nosso Deus. Absolutamente nada. Hebreus capítulo 1, verso 10 a 12. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão. Perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também qual manto os enrolarás? E como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. Os teus anos jamais terão fim. Meus irmãos, o trono do Senhor jamais será abalado. Nós precisamos entender a respeito desse grande encorajamento que nós temos aqui agora, de ler a palavra do Senhor e compreender isso. Todo filho de Deus, ele deve reafirmar no seu coração que quando tudo mais, o tanto mais que está por aí afora, é abalado, o trono de Deus jamais poderá ser abalado. Sabe por quê? Porque Ele é o grande eu sou.
Não vai ser abalado. Sabe por quê? Porque ele é o alfa, ele é o ômega. Porque ele é o princípio, porque ele é o fim. Porque ele é aquele que era, o Deus que é, o que há de vir. Porque ele é o Deus todo-poderoso. Não somente isso, ele tem toda a autoridade nos céus, debaixo dos céus, na terra, no mar, em tudo. Não somente isso, o trono não é abalado, sabe por quê? Porque ele é justo, porque Deus é um Deus amoroso, porque ele é bondoso, porque ele é verdadeiro, porque ele é santo, porque ele é misericordioso, porque ele é gracioso. Nós somos alvos da graça do Senhor. Somente isso? Não. Nós não podemos compreender aqui, Deus aqui, longe das suas obras. Eu olho para as obras de Deus, eu não posso desassociar tudo que ele fez, tudo que ele é. As obras de Deus fazem fluir quem ele é. A criação de Deus. Deus criou o mundo, ou não? Gênesis capítulo 1, verso 1. Isaías capítulo 42, verso 5. Não somente o mundo, ele ativamente sustenta o mundo. Ele criou o mundo e sustenta o mundo. Colossenses capítulo 1, verso 17. Ele não somente sustenta o mundo, ele está executando os seus planos, o seu decreto. Efésios capítulo 1, verso 11. Não só isso, ele se envolve na redenção do homem, tirando a maldição do pecado e da morte. Nós que estávamos mortos em delitos e pecados, nós transgredimos a lei de Deus. Nós somos contrários a Deus em Adão. Aí então, Deus, ele envia o seu Filho Jesus, o Verbo encarnado, 100% Deus, 100% homem, porque a carne precisava padecer. O castigo teria que ser dado. E o castigo era nosso, como eu abri falando. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele condicionou o seu corpo a ser dilacerado. O sangue foi vertido na cruz do Calvário. Para quê? Exatamente para que nós pudéssemos estar assim, ó, livres em consciência, adorando e bendizendo o Senhor e sabendo que o trono dele jamais será abalado. Horas, como homem, claro, ele morreu na cruz do Calvário. Ele verteu de braços abertos o seu sangue na cruz do Calvário. Como homem, carne, sem pecado, é claro. Mas se fez pecado por nós, não é? Agora, como Deus, Deus não pode morrer. Deus não morre. Deus não pode morrer. Ele lutou, então, contra a morte e venceu a morte para que nós pudéssemos, então, um dia estarmos com ele em vida eterna. O trono de Deus não pode ser abalado. Jamais pode ser abalado. Ele está executando esse plano. O próprio Deus atrai pessoas para Cristo. É isso que ele faz. João capítulo 6, verso 44. Ele disciplina os seus filhos. E não somente isso. Ele julgará o mundo. Ele tem direito. Ele é criador e sustentador das coisas. Ele julgará o mundo. Apocalipse 20 em diante. Então a palavra para nós, irmãos, nesse primeiro ponto é que nós não devemos temer. A gente não precisa ter medo. Às vezes a gente fica ansioso para lá, para cá, corre ali, e amanhã, e isso e aquilo. Nós não precisamos temer. Absolutamente não. E embora aqui os fundamentos tenham sido constantemente transtornados ao conceito daquilo que Deus não alicerçou, Deus alicerçou isso, o ser humano quer pegar isso e transtornar. Quer bater com uma talhadeira no fundamento, a fim de lapidar, não é? A ponto de diminuir o que é o fundamento que Cristo estabeleceu, que Deus estabeleceu. E embora isso aconteça, sabe quem tem que fazer? Exultar. Exultar é dar pulo de alegria. Mas como? Os fundamentos estão se transtornando. Violência, morte, questões alheias ao que a palavra diz, e nós devemos dar pulo de alegria? Não por essas coisas, evidentemente que não. Mas nos alegrar em sabermos que o trono de Deus jamais será abalado. Os fundamentos vão se transtornar, sim. Vai chacoalhar de um lado para o outro, sim. Mas quem é que está lá no trono recebendo adoração contínua? Quem é que está lá no trono com o livro da história nas mãos? Quem é que está lá? Senão Deus. Senão Jesus. Quem é que está lá? Apocalipse capítulo 4, Deus. Capítulo 5, Jesus. Ele está com o livro da história nas mãos. Ele que é digno, inclusive, de desatar os selos, abrir o livro e desenrolar a história. Percebe? A história não está nas nossas mãos. Você quer ver? Vamos ler o texto. Vamos ler. Há um texto na Bíblia Sagrada, Apocalipse 4, que diz assim. 4, do 1 em diante.
Depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu. O que estava lá armado no céu? O que estava lá, irmãos? Um trono estava lá no céu. Preste bem atenção. E no trono, alguém sentado. E esse que se acha sentado, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos. E assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão as coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente, ele descreve, é semelhante ao leão. O segundo é semelhante ao novilho. O terceiro tem o rosto como de um homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso. Preste bem atenção. Preste atenção. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite. E o que eles estão fazendo? Proclamando, olha lá. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que encontra-se assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante dele, que está assentado no trono, de encontro que está assentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas, as coroas de ouro, diante do trono, proclamando. Olha o que eles estavam proclamando. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ou seja, o trono de Deus jamais será abalado. Comigo ou semigo, como a turma diz, né? Com você ou sem você. O trono de Deus jamais será abalado. Mas ainda uma segunda coisa que não pode ser abalada, além do trono de Deus, é a palavra de Deus. A palavra de Deus jamais pode ser abalada. Nós temos certeza disso quando nós lemos alguns outros textos bíblicos corroborando com esse que li no começo. Por exemplo, em Marcos capítulo 13, verso 31. Olha o que está dizendo. Marcos capítulo 13, verso 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não somente esse texto, um outro texto aí no Novo Testamento, primeira epístola de João, capítulo 1, versos 23 a 25. 1 de João, capítulo 1, versos 23 a 25. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Como assim? Ele diz aí, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que foi evangelizada. As questões do dia a dia caem, secam, murcham. Mas a palavra do Senhor não. Não será abalada, não. Quando nós pegamos as nossas Bíblias nas nossas mãos, nós podemos dizer, então, 3 coisas em relação a isso, a respeito da palavra de Deus. Pela palavra de Deus, as suas promessas, as promessas de Deus, elas não podem ser abaladas. Jamais serão abaladas. Deus não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Jamais serão abaladas. Existem aqui promessas para cada filho de Deus,
e para cada situação da vida, e estas tomam nossa vida aqui quando nós colocamos de fato a fé que o próprio Cristo nos dá inteiramente no Senhor. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. As promessas do Senhor não falham, irmãos. Ué, por que o Senhor falaria aí depois, não, eu me arrependi? Ué, ele não é imutável? Ele não muda. Não tem sombra de variação nele. Mas uma segunda coisa ainda. Pela palavra de Deus, pela sua palavra, o poder de Deus nunca será abalado. Absolutamente nunca será abalado. O que é o poder de Deus? Há uma definição muito boa na Bíblia. Romanos capítulo 1, verso 16. Olha o que é o poder de Deus. Romanos 1,16. Pois eu não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? Está escrito aí. Porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também do grego. Primeiro o povo judaico e os gentios, como todo. É isso que ele está dizendo. É o poder de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Mais cortante ou penetrante, não é? Algumas versões, do que qualquer espada de 2 gumes. Para um lado e para o outro. Para salvação e para condenação, sim. Mais penetrante do que a espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E aqui é o interessante. E é apta a discernir pensamentos e propósitos do coração. Poder da palavra. Não é abalado não, a palavra não é abalada. A palavra de Deus tem poder para convencer. A palavra de Deus aqui tem poder para purificar. Salmo 119, verso 9. De que maneira poderá guardar o jovem o seu caminho? E não somente para o jovem, serve para todos nós. Observando, conforme ou segundo a tua palavra. Purifica, a palavra do Senhor purifica. Não somente isso, a palavra de Deus tem o poder aqui de confortar. Ela faz isso. Essa palavra aqui não pode ser abalada. Nesse mesmo Salmo 119, verso 49, verso 50, está dizendo aí: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Lembra-te, Senhor. E aí o que acontece? O que me consola na minha angústia é isto. O que, o salmista? O que é que te consola? Que a tua palavra me vivifica. A palavra do Senhor consola, conforta. Mas não somente isso. Pela palavra de Deus, as preciosas profecias da palavra de Deus jamais serão abaladas. Eu não estou dizendo profetadas. Estou dizendo profecias bíblicas. Ok? Jamais serão abaladas. Os homens aqui podem até zombar das profecias. Ah, mas isso não vai acontecer. Ah, mas isso desde quando eu era pequeno, desde a época da minha avó. Ok? Eles podem até zombar, e de fato iriam zombar mesmo. Mas ao fazê-lo, eles mal sabem que apenas estão cumprindo o que a própria palavra da profecia diz. A palavra de Deus não passa. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Está escrito lá. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão, vai ter bastante, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Eles querem coisas que agradem eles. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Esse Deus não volta nunca. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles até zombam. Eles até escarnecem. Mas repito, mal sabem eles que é só um cumprimento da profecia bíblica. Não é? Muitas profecias da Bíblia aqui já foram cumpridas. Claro. E todas as promessas de profecias que aguardam cumprimento também serão cumpridas. A palavra de Deus é verdade. Graças a Deus, irmãos, que no mundo aqui agitado, o nosso mapa, a nossa bússola, a palavra de Deus nos faz caminhar a um porto seguro, e esse porto seguro se chama Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui, a Bíblia, não é? Inspirada, inerrante, infalível palavra, única regra de fé em prática, ela é totalmente confiável.
porque ela provém do Senhor, e não de uma elucidação humana. Sabemos, irmãos, e reafirmamos no nosso coração que a palavra de Deus jamais será abalada. Mas ainda em terceiro lugar e último, uma terceira coisa que jamais será abalada. Bom, o trono de Deus não pode ser abalado. A palavra de Deus não pode ser abalada. O que mais não pode ser abalado? A igreja de Deus jamais será abalada. A igreja de Deus não vai ser abalada. Jamais será abalada. Será? As palavras do nosso Senhor, registradas em Mateus capítulo 16, verso 18, nos asseguram isso. Mateus 16, verso 18. Está escrito lá. Também eu te digo, Senhor Jesus conversando com Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. Ok? Tem alguns que interpretam isso de uma forma totalmente equivocada, dizendo que Pedro é a rocha, da qual foi solidificada a igreja em cima de Pedro. Pedro era pecador como eu e você. Pedro, o diálogo é esse. Pedra pequena, Petrus é o nome dele. Tu és pedregulhozinho. Pedro, te digo, tu és pedrinha pequena. E sobre esta pedra, ele estava dizendo, edificarei a minha igreja. Jesus é que é a pedra de esquina angular. É Jesus que é a pedra fundamental, não é o Pedro, não sou eu, não é o Flávio, o Ezequiel, ninguém. É Jesus. E edificado em Cristo Jesus, é claro que a igreja dele não será abalada. Sobre essa pedra, Pedro, eu, Cristo Jesus. Tem diferença de essa para esta. E na língua original é a mesma coisa. O Novo Testamento foi escrito em grego. As portas do inferno não prevalecerão. Não vai prevalecer. Ô Jesus, mas como? Eu sofro aí, abalo isso, aquilo. Nessa declaração surpreendente, o Salvador estava assegurando, e está assegurando aos seus discípulos, e a nós, discípulos daquela época, e a nós, claro, que a igreja está construída sobre o sólido alicerce, sobre a pessoa e obra de Cristo Jesus. Não tem outro fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 diz isso. Não diz? Não tem outro fundamento. Hoje, as igrejas, entenda aqui a colocação disso. Como é que a igreja não vai ser abalada? Hoje, as igrejas, as assembleias organizadas, as comunidades de cristãos que são professos, elas estão a ser abaladas por todos os lados. Não é isso que Jesus está falando. Está falando da Moeb, não está falando da igreja presbiteriana, não está falando da Assembleia de Deus, não está falando da Batista, embora elas façam parte do corpo de Cristo. Não está falando de denominações. Ele não está dizendo isso aqui. As comunidades, as igrejas organizadas, as assembleias juntas, né? De pessoas professas, serão abaladas por todos os lados. Mas, tem uma vírgula aí. A igreja, que é o corpo de Cristo, jamais será abalada. É isso que ele está dizendo. Jamais será abalada. A igreja aqui, visível, ela será abalada, claro. Mas a noiva do Cordeiro, ela não poderá ser tocada. Que vai muito além de uma igreja visível. Não poderá ser tocada. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdadeira igreja é segura. A verdadeira igreja é permanente e permanece em Cristo. Porque é o corpo dele. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Horas. Todos que fazem parte de uma igreja genuinamente bíblica, seja uma batista, uma assembleia, uma presbiteriana, qualquer outra que você puder imaginar aí, naturalmente estão inseridos, ou devem estar inseridos, não é? Confessando Cristo como Senhor, Salvador e Mestre, no corpo de Cristo. Porque fora do corpo de Cristo, está certo. Ainda enquanto igreja militante, nós temos esse conceito. A igreja que milita a causa do Evangelho, igreja militante. E a igreja triunfante, são aqueles nossos entes queridos, que já morreram em Cristo Jesus, não fora dele, e já estão reinando com o Senhor, aguardando a ressurreição do corpo. Esses são a igreja triunfante. Nós nos tornaremos igreja triunfante. Enquanto isso, somos igreja militante. Que igreja militante? O corpo de Cristo todinho, de todos os tempos e todas as épocas, inclusive na atualidade.
que é o que militamos a causa do Evangelho. 2 Coríntios capítulo 4, versos 7 a 11. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Seja de Deus e não de nós. Em tudo, veja bem, como indivíduos, preste bem atenção, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos. A gente vê as coisas aí, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Enquanto igreja militante, você vai passar por isso. Mas sabe de uma coisa? Você é corpo de Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra o corpo de Cristo. Então, mesmo que seu corpo venha ao pó, a sua alma está guardada no Senhor. Para toda a eternidade. Alegria eterna. É um pouquinho de tempo. Os nossos irmãos do passado morriam dentro do Coliseu, tragados por feras. Crianças, recém-nascidos, empalados, crucificados. Enquanto outros aplaudiam. Mas eles triunfaram. Estão com Cristo Jesus. O que vivemos aqui é só um momento. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Todos os que foram nascidos de novo, novo nascimento, regeneração, têm segurança eterna, porque eles perseveram. A doutrina aqui da perseverança dos santos não está baseada no que nós fazemos ou deixamos de fazer, porque no primeiro degrauzinho que eu desço, eu caio, se for por mim mesmo. É Cristo quem nos sustenta. É Cristo quem nos segura. Horas, não é o que diz Filipenses capítulo 1, verso 6? Aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la, completá-la. Não é que está dizendo? Quem começou a boa obra? Cristo. Quem é que vai completar a boa obra? Cristo. É Cristo. A declaração de Jesus, João capítulo 6, verso 37 e verso 39. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não somente isso. Nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia, mesmo que a gente não volte ao pó. Não é? A igreja de Cristo não será abalada. De jeito nenhum. Pois bem, você é membro da igreja verdadeira, a de Cristo, corpo de Cristo. De fato aqui, isto é, não é apenas um cristão professo que falou alguma coisa, é assim, mas um cristão que de fato se devota ao Senhor. O corpo de Cristo aqui, a noiva do Cordeiro, a igreja invisível, a igreja universal, no sentido de pontos de fé. Aqui ou no Japão, em qualquer lugar na China, você tem irmãos que você nem conhece. Conhecerá um dia. Esta igreja aqui jamais será abalada. O próprio Cristo nos assegura que um dia nós seremos glorificados. E para todo sempre nós estaremos com o Senhor. Não é isso que ele diz? João capítulo 14, versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, Jesus falando, e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não foi lá ver se tem. Será que tem? Está dizendo que há. Existe muitas moradas. Já está lá as moradas. Há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito. Se não tivesse muitas moradas, eu teria dito para vocês, ó, não tem. Mas tem. Há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos, não morada, mas lugar. A morada já tem. É como se ele fosse fazer, metaforicamente falando, uma acomodação. Esperando apenas a gente, na viagem que nós estamos aqui, peregrinando nessa terra. Porque nós vamos voltar à nossa pátria celeste. É como se ele fizesse isso. Vou preparar-vos lugar. E olha o que ele diz. E quando eu for e vos preparar lugar, o que ele fará? Vai ficar lá, não é? Que tá bom lá, não é assim? O que ele vai fazer? Voltarei e vos receberei para mim mesmo,
para que onde eu estou, estejais vós também. A igreja de Cristo jamais será abalada. A igreja universal, na universalidade da crença, né? É nisso que eu estou dizendo. Que é invisível. Consta do quê? Do número total de eleitos que já foram, dos que agora são, dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sobre o corpo de Cristo, que é o cabeça. A noiva de Cristo, a igreja. O corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Está na nossa confissão de fé, de Westminster. Capítulo 25, seção 1. Que adotamos como símbolo de fé, sistematizando aquilo que a Bíblia Sagrada diz. A igreja de Cristo não pode ser abalada, porque ele próprio é o sustentáculo da igreja. Algumas aplicações práticas. Primeiro, que diante da nossa desconfiança em relação ao mundo, aos valores que o mundo traz, não é? Diante aqui das instabilidades que advém de um mundo líquido, que não é sólido mais, os valores são líquidos, não é? Escoam. Diante dessas instabilidades, que nós possamos compreender que nós devemos confiar inteiramente, cabalmente no Senhor. Por quê? Porque é Ele que rege as coisas com o seu cetro de glória. E lembre-se, o seu trono jamais será abalado. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Deus não foi pego surpresa em nada. Nós é que às vezes achamos que, será? Deus esqueceu? Não. Segundo, que diante de tantas falsas promessas aqui e falácias que nós temos visto por aí afora, conchavos em relação à fé, negociatas, movediças e até traiçoeiras, você precisa se lembrar de uma coisa. A palavra de Deus jamais passará. Jamais. O que ele falou, o que ele prometeu, o que ele decretou, se cumprirá. Nós precisamos descansar na palavra de Deus. E um Deus, inclusive, que é imutável. Você já pensou? Nós servimos um Deus onipotente, todo-poderoso, mas que é mutável. De repente Deus vai lá e acorda, claro que ele não dorme, entenda a minha metáfora. Ele é mutável, então olha, ele é todo poderoso, ele salvou aqui a Amanda, mas ele decidiu então agora mudar isso. Não, ele é imutável. É aí que a gente pode descansar, porque é um Deus santo também. Nele habita a justiça. Terceira e última aplicação para louvarmos. Que diante então de um cenário aqui tenebroso, um cenário aqui em que nós vivenciamos dia a dia nesse mundo, nós precisamos reafirmar o nosso coração. Sabe o que é que a gente precisa reafirmar no nosso coração? Deus continua e continuará sustentando a sua amada igreja. Precisamos reafirmar isso no coração. Às vezes a gente se esquece. Que todo cristão aqui regozije em alegria, exulte em alegria. Sabe por quê? Porque em um mundo abalado, essas três coisas que eu citei e muitas outras, jamais poderão ser abaladas. Jamais. Perguntas para você refletir. Você pertence ao Senhor? Você é um súdito em seu reino e vive em sujeição ao senhorio e à palavra do Senhor? Você pertence à igreja verdadeira? Não estou falando de denominações. Estou falando do corpo de Cristo. Pertence? Ok? Você é um filho de Deus e professa a fé em Cristo Jesus como Senhor, Salvador e Mestre? Sim, tudo aqui você respondeu. Sim. Descanse no Senhor. Entenda o seu desígnio aos eleitos, mesmo no tempo de aflição. Se alguma das respostas foi negativa, você não vai responder para mim. Peça perdão ao Senhor. Confesse Ele como seu único Senhor, Salvador e Mestre. E a partir de agora, viva exatamente esse cenário, incluído nesse cenário, no corpo de Cristo. Eu finalizo aqui com um texto e nós já vamos louvar. Texto muito precioso. Por isso, não desanimamos. Não. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha que interessante. Porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, são visuais, mas nas coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem, elas são eternas. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude a compreendermos isso todos os dias. Muitas coisas podem ser abaladas, mas nenhuma das que foram citadas aqui serão abaladas. E graças a Deus por isso. Nós não temos mérito nenhum nisso. Graças ao Senhor que o seu trono é sustentado. Graças ao Senhor que de fato aqui não somente o seu trono ele é sustentado, mas também a nossa vida, a nossa família, o nosso dia a dia, a sua igreja, todas as outras questões, é o Senhor que sustenta. É o Senhor que provê. É o Senhor que faz os nossos passos serem direcionados para o louvor e glória dele. E como disse na outra semana, por que ele faz isso? Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém? Fiquemos em pé. Vamos louvar ao Senhor.